Sei, você está um pouco decepcionado com a busca do Internacional por reforços nessa janela de transferências do meio do ano. Você talvez esperava que o Inter estivesse envolvido em especulações de grandes nomes, principalmente para o setor do meio-campo, o que não está acontecendo. A busca do Inter no mercado está tímida. Entretanto, o grande reforço que pode acontecer nesta janela de transferências é aquele que talvez você nem esperava. O Inter está caminhando para voltar ao Campeonato Brasileiro no dia 12 de julho contra o Vitória. E uma coisa se percebe dentre as movimentações muito tímidas que o Inter está fazendo. Elas são tímidas para chegadas, mas elas também são tímidas para saídas. O que pode fazer com que o Inter não venda nenhum dos seus principais jogadores agora no meio do ano. E isto é considerado um grande reforço no bastidor. O time se mantendo com o elenco que tinha no início da temporada para buscar os objetivos no segundo semestre. A gente dá mais detalhes a respeito deste plano agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar a respeito do Inter no mercado de transferências. A janela de transferências do Internacional, que é tímida. Você tá achando tímida, todo mundo tá achando tímida. O Inter não está envolvido em especulações para grandes reforços. O Inter sim vai fazer contratações, como fez, por exemplo, a do Alan Benítez, lateral direito que foi contratado junto ao Cerro Porteño. Mas são contratações deste porte, de um porte de jogador para grupo, de jogador de negócio de ocasião, oportunidades que aparecem para a direção. A ideia de ir no mercado e trazer um grande titular, reforço, para resolver problemas no segundo semestre, não é exatamente o que está se desenhando, mas tem esta situação que chama a atenção positivamente. O Inter ainda não avançou no processo de venda de nenhum jogador e as propostas que chegaram aqui, todas elas foram recusadas. E ao que tudo indica, o Inter está caminhando para manter o plantel. E existe um planejamento por trás disso que eu vou explicar aqui. Todo mundo sabe que o Inter tem uma quantia a ser atingida em termos de venda na janela de transferências deste ano, né? Até o fim do ano, o Inter precisa vender 160 milhões de reais em jogadores. Não é opção. O Inter tem que vender este valor, que é para pagar as suas contas do ano, porque no orçamento se estabeleceu essa necessidade. Para gastar o que o Inter pretende gastar neste ano, com tudo, salários, contas, pagamento de dívidas, investimentos do mercado, tudo. Para pagar todas essas contas, o Inter precisa de receitas. E entre essas receitas está a previsão de 160 milhões de reais. Não há como fugir dessa necessidade. Entretanto, o Inter não tem a obrigação de fazer todos estes 160 milhões de reais agora na metade do ano. O Inter tem a janela do final do ano. Mas é claro que para ser um número atingível no final do ano, estes 160 milhões, o Inter tem que arrancar de alguma coisa agora nesse início de temporada. E o Inter está tendo movimentos para arrancar de um valor satisfatório, tá? E eu explico. O Inter arrecadou, por exemplo, um pouco mais de 20, quase 25 milhões de reais na venda do Rômulo, que foi feita lá no início do ano para o Tigres do México. Então, desses 160 milhões de reais, a gente já conta aí 25 milhões de reais. Tem a venda do Wanderson, que foi ali na casa de 1,5 milhão de euros. Daí 7 milhões de reais, 8 milhões de reais, que dá, vamos arredondar para 30 milhões de reais, jogando bem por baixo nas vendas de Rômulo e de Wanderson. O Inter está agora fechando algumas negociações que são importantes e até por isso o Felipe Telegraph, que é o diretor jurídico do departamento de futebol, ele está na Europa. Primeiro, o acompanhamento da venda do Johnny para o Atlético de Madrid, que vai deixar nos cofres do Internacional 30 milhões de reais, o que faz com que o Inter já tenha 60 milhões de reais vendidos, e a possibilidade de venda do Matheus Dias, que pode ser vendido para um clube do futebol europeu. Não é muito alto o valor do Matheus Dias, tá? Vamos jogar aí na casa de 2 milhões de euros, 1,5 milhão de euros. 8 milhões de reais, 9 milhões de reais pode se arrecadar com o Matheus Dias. Mas a gente está falando aqui de 70 milhões de reais sendo atingidos pelo Internacional nesta metade do ano. É quase a metade do valor, o que é considerado um bom valor para o meio do ano. É claro que esta é a janela quente do futebol europeu
E o Inter tem grandes valores a serem vendidos, como o Vitão, como o Vitor Gabriel, que são jogadores que vão ser vendidos acima dos 10 milhões de euros. Mas as propostas e sondagens que chegaram por eles agora na metade do ano não agradaram, porque se entendeu que elas eram muito baixas, de valores muito baixos. Dentro disso, existe um processo de valorização destes jogadores que podem acontecer ao longo deste ano. Claro, dependendo do desempenho destes jogadores. E um processo de valorização que até o futebol brasileiro pode ter a partir de tudo que está acontecendo na Copa do Mundo de Clubes. Ninguém sabe muito bem como que o mercado do futebol vai reagir a tudo isso. Mas existe a possibilidade de haver uma valorização nesse aspecto. O Inter vai dar uma olhada nisso, vai absorver tudo isso e vai ter meio ano para projetar estas vendas. 90 milhões de reais que seriam buscados em vendas no final da temporada para cumprir o orçamento. E isto significa não vender nenhum jogador, algo que se planejou, algo do qual o Inter se preparou para fazer. O Inter se preparou para vender o Vitão. O Inter se preparou para talvez ter que vender o Vitor Gabriel, para talvez ter que vender o Bernabé se pintasse uma proposta, o Wesley se pintasse uma proposta melhor. A proposta que veio para o Wesley foi considerada muito baixa. Então, é verdade que o Inter não está avançando para contratar, mas o Inter está avançando para não vender, o que é considerado um reforço importante para a manutenção do plantel no segundo semestre, porque se entende que com esse plantel o Inter tem capacidade de ser competitivo. Não significa que não vai vir ninguém, até porque o Inter está buscando, por exemplo, um ponta-direita para repor a saída do Vitinho e do Gabriel Carvalho, que já saíram do Internacional. O Vitinho até pode voltar, mas o Gabriel Carvalho já não volta mais. Um volante para repor a lesão do Fernando. Tem retornos de lesões importantes neste segundo semestre. O Inter vai fazer algumas composições de grupo que são importantes, mas a grande venda talvez não aconteça nesse meio do ano, e isso é considerado um grande reforço no bastidor colorado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!